Olá, eu sou Thaís Lauton, redatora-chefe da revista Casa e Jardim, e esse é o Tira Dúvida. Você manda a sua pergunta e ela é respondida por um profissional. Neste programa, o tema é soluções para jardins. E eu estou aqui com o Marcelo Faisal, nosso arquiteto e paisagista. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Legal, fico feliz. Adoro Casa e Jardim e, mais do que tudo, trocar com Casa e Jardim. Marcelo, para começar, eu queria saber o que é mais difícil, projetar em áreas muito grandes ou pequenas? Olha, a dificuldade existe nas duas situações. Cabe ao profissional ser habilidoso e saber lidar com uma área pequena e com uma área grande. Numa área pequena, a chance do erro é menor, porque às vezes uma única planta resolve o espaço e você tem uma solução boa. Em áreas maiores, a chance do erro é maior. Mas pior do que isso tudo é o erro no sentido de orçamento, de você ter praticado o erro e ter gasto muito e não ter o resultado desejado. Legal. Nossa primeira pergunta vem pelo Facebook, é da Ana Rosa Corrente. Quais plantas ela pode colocar em sua fonte? Outra coisa, existe perigo de dengue? Olha, eu acho muito delicado o uso de água hoje em jardim. Eu não sou a favor de fazer espelhos d'água, nem fonte, porque a água é um elemento muito importante, vital, e a gente vive um escasseamento muito grande. O que eu sugiro é o seguinte: se você tem tratamento, reuso de água, ótimo, faça o seu espelho d'água. Se não, evite isso em projeto. Você tem questões de bomba, de filtro e de funcionamento. Se isso tudo parar de funcionar, você tem uma água parada, com possibilidade do risco da dengue e de outras pragas que podem acontecer, como pernilongo, enfim. Mas, para não deixar de responder, a gente tem Santa Luzia, aguapés, temos papiros, enfim. O que a gente tem que entender é que muitas vezes existem plantas aquáticas e subaquáticas. As aquáticas são superficiais, não têm enraizamento em solo. E as subaquáticas, elas são plantadas em terra e mergulhadas na água. A Inês Serpa, pelo Facebook, quer saber qual a melhor opção de forração para cobrir um talude. Outra coisa, a única opção é a grama esmeralda ou ela pode usar também a grama amendoim? Exato. Qual é a diferença entre usar uma grama comum, tradicional, no caso a esmeralda, e uma grama amendoim? São as podas. A grama esmeralda te obriga a ser podada permanentemente e muitas vezes em condição de muito desconforto. A grama amendoim, por não necessitar de podas, você pode ficar até 2, 3 anos sem podar, isso depende um pouco da evolução e eventualmente de alguma praga, porque ela também é suscetível a alguma lagarta, e se der uma lagarta e você faz uma poda drástica e ela rebrota inteira, ela acaba não só trazendo mais beleza, mais praticidade, menos manutenção, além de garantir florescimento, e tem uma questão muito importante, ela fixa nitrogênio nos solos. Marcelo, a terceira pergunta vem da Josiane Ferreira, pelo Facebook também. Ela quer fazer um jardim na varanda do apartamento dela, só que ela tem medo de infiltração. Se você já tiver as jardineiras vindas da construtora, vindas do cliente, do projeto, ok. Essas jardineiras vão estar impermeabilizadas, vão estar com a garantia dada pela construtora. No caso de você só ter a varanda, a gente vai sugerir o plantio em vasos e acho muito bem-vindos. Duas coisas importantes para a varanda. Primeiro, orientação. Norte, sul, leste, oeste. Face sul é a pior face por conta dos ventos e da baixa insolação. Aí a gente vai sugerir algumas plantas como ficus, iucas, dracenas. Se tiver muito vento, a gente prefere sugerir plantas de folhas duras e não compridas para não quebrarem. A gente pode colocar como exemplo as camélias, que são muito resistentes, apesar de não ter muito sol. Se tiver uma boa luminosidade, elas vão. Podemos sugerir um pouco de frutíferas, como as pitangueiras, que resistem relativamente ao excesso de vento. Mas, de qualquer maneira, a melhor orientação que a gente tem para a planta é leste-oeste. Vasos, no mínimo 50 diâmetros de boca, porque está sujeito a muito vento e a muito sol. E dentro desse cenário, a gente consegue criar um jardim que depende do cliente. E muitas vezes a gente até pode se fazer uso de alguns painéis verticais quando tua varanda for muito pequena. Ou seja, você tem uma parede e não tem muito espaço, coloque ali uma placa de fibra de coco com algumas bromélias, com algumas orquídeas, ou até mesmo com vasinhos pendurados com hortaliças, que você pode ter aí um kitchen garden, uns temperinhos para você fazer dali um seu espaço gourmet. Com certeza. Marcelo, essa veio pelo Twitter, é da Ana Flávia de Manaus. Ela quer saber qual o melhor tipo de lâmpada para áreas externas.
Olha, não existe o melhor tipo de lâmpada para áreas externas. O que a gente geralmente trabalha é com lâmpada par quando vai fazer jardins externos, porque elas podem ser molhadas. Então, se você está lá com uma iluminação, de repente, liga, aqueceu, molhou, ela começa a estourar. As lâmpadas pares resistem a isso. Eu gosto muito de iluminações mais dramáticas, mais âmbar, mais amarela. Mas também hoje tenho sugerido para algumas obras minhas luzes verdes, para valorizar também o verde do jardim. Há excesso em usar a cor verde? Há excesso, mas às vezes o excesso é positivo. Essa veio pelo meu blog, pelo Cheiro de Mato, é da Joana Faro. Ela mora em uma cobertura no Rio e ela adoraria cobrir os muros com a falsa-vinha. Isso pode ser um problema, Marcelo? É fato, a falsa-vinha, todas as espécies caducas que perdem folha geralmente são de clima temperado. O Rio de Janeiro é um clima quente. É possível dar certo? É possível dar certo. Não há dúvida que não é o ambiente ideal, por conta não só do calor, também como por conta da atmosfera meio salina. Em todo caso, se você quiser experimentar uma outra sugestão, é se fazer uso de algumas cordoalhas fixadas nos muros ou nas paredes e colocar uma trepadeira que dê em flor. E aí nós temos uma infinidade. Nós temos hipomeias, tumbérgias, damas da noite, 7 léguas, sapatinho de judeu, enfim, nós temos uma infinidade de plantas que são trepadeiras, mas que precisam ser conduzidas. A falsa-vinha não, ela se fixa sozinha e vou te dizer, dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois. Coloca a falsa-vinha, coloca a trepadeira. Se a falsa-vinha der certo e crescer, um dia você querendo tirar a trepadeira, você tira. Agora, uma coisa é fato, isso vai ficar num vaso e esse vaso vai ficar para o resto da sua vida ali fixado, porque a hora que ela se fixar na parede, você não consegue tirar o vaso. Marcelo, vamos para a última pergunta do Everton Martim Constâncio. Ele quer saber quais plantas combinam com a palmeira real. Olha, palmeira tem uma leitura tropical. Então, se você não quiser cometer nenhum deslize, é você trabalhar com o conceito de jardins tropicais. Mas hoje a gente pode até praticar o erro de querer misturar estilos. É possível? É possível. Eu não gosto muito, mas eu acho que a coexistência dos opostos até se faz sentido quando você harmonicamente consegue consorciar um conceito de jardim europeu com um jardim brasileiro. A necessidade do mercado aqui em São Paulo de ter jardim europeu sempre foi muito grande. E eu, como tenho uma vocação muito tropical, eu resolvi traduzir os jardins no trovençal, que é o tropical provençal. E isso acabou dando muito certo. Eu acho que a gente tem que, antes de tudo, entender qual é o clima da região para não cometer o erro. Você falou sobre mistura de espécies que nem sempre dá certo, né? Então, se uma pessoa tem já em casa algumas plantas, ela não precisa se desfazer delas para fazer um novo jardim. Ao contrário, ela preserva o que for importante, ela preserva o que tiver relevância no jardim e tenta traduzir o resto do jardim em coerência com o que vai ficar predominante. Marcelo, super obrigada pela sua presença. Muito bom. Eu conversei com o arquiteto e paisagista Marcelo Faisal, que falou sobre soluções para jardins. Se você tem dúvidas sobre este e outros temas, entre no nosso site e participe do próximo programa. Esperamos vocês. Até mais. Até mais.